Gênesis capítulo 47. Glória a Deus. Gênesis do 47 ao 49. Glória a Deus. Gênesis capítulo 47. Amém? Vamos lá? A palavra de Deus vai dizer assim. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e com o seu gado, com todo o que tem, chegaram até a terra de Canaã. Eis que estão a terra de Gozém. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos seus irmãos de José: qual é o vosso trabalho? E eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais Faraó: viemos para habitar na terra, porquanto não há pasto para o rebanho dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos que permita que habitem os teus servos na terra de Gozém. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra fazer habitar o teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. Se sabes que haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe de gado e dos seus pertences. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó respondeu: os dias dos anos da minha vida, peregrinação, são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu o seu pai e seus irmãos, e lhe deu possessão da terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. José sustentou de pão seu pai e os seus irmãos e a toda a casa do seu pai, segundo o número de filhos. Não havia pão em toda a terra, porquanto a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o pão de Canaã por sua causa da fome. Então José recebeu todo o dinheiro que achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e recolheu à casa de Faraó. Tendo acabado, pois, o dinheiro da terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta dinheiro, trazei os vossos gado, troca vossos gado e vossos suprirei. Então trouxeram o gado a José, e José lhe deu pão em troca dos cavalos, e dos rebanhos, e do gado, e dos jumentos. E sustentou com pão aquele ano em troca do seu gado. Fim daquele ano, foram José ao ano próximo, e lhe disseram: não contaremos o meu senhor, que se acabou totalmente o nosso dinheiro, e o meu senhor já possui os animais, e nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque havemos de parecer diante dos seus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra de nós a nossa terra a troco de pão, e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivemos e não morramos, e a terra fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porquanto os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Porquanto o povo e ele escravizou uma da outra extremidade da terra do Egito, somente a terra dos sacerdotes não comprou a ele. Pois o sacerdote tinha a porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprarei a vossos outras e as vossas terras para Faraó. Ou tende sementes, semeei a terra. Das colheitas darei o 5º a Faraó, e o 4ª parte serão vossas.
para a semente do campo e para o vosso mantimento dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado. Achemos merecer perante o meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, até que no dia de hoje que a terra do Egito tirasse do Faraó o quinto da sua terra dos sacerdotes, não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém. Nele tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó nos anos da sua vida foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, achou José o seu filho e lhe disse: se agora achei merecer na sua presença, rogo que te ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo a beneficência da verdade. Rogo-te que me não entregues no Egito, porém que jaza como meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse a Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou sobre a cabeceira da cama. Capítulo 48. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, o teu filho, vem ver-te. Esforça Israel. E se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e tornarei multidão de povos. E a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, e morreu, com pesar meu, Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é de Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José ao seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Fazei chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. E os olhos de Israel já não tinham se escurecido por conta da sua velhice, de modo que não podia ver bem José, pois fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidarei de ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando dentre os joelhos do seu pai, inclinou-se em terra diante da sua face. Depois tomou José ambos, Efraim na sua mão direita, e à esquerda Israel, e Manassés na sua esquerda, e à direita Israel, e fez-o chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obster-se de ser Manassés o primogênito, e abençoou José, dizendo: o Deus cuja presença andaram com meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José seu pai: não, assim meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será o seu povo, também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendente será uma multidão na nação. Assim abençoou naquele dia, e declarou, pois, a Israel abençoará, dizendo:
Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te mais em teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei a mão dos amorreus com a minha espada e com meus arcos. Capítulo 49. Depois chamou Jacó e seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvis, ó filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força, minha primícia, o meu vigor. Mas excelente é a altivez, o mais excelente em poder, impetuoso com água, não será mais excelente, porque subiste ao leito do seu pai, e profanastes, subistes à minha cama. Simeão e Levi serão irmãos, em sua espada são instrumentos de violência. No seu conselho não entra a minha alma, como seu agrupamento a minha glória não se junta. Porquanto o seu furor mataram homens, e na sua vontade persevera juntamente os touros. Maldita seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los em Jacó, e os partilhei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará servir sobre os teus inimigos. Os filhos de teu pai inclinarão a ti. Judá é o leãozinho, e a presa subsiste. Filho meu, encurva-se diante como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se cederá a Judá, nem basto entre teus pés até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Ela amarrará o jumentinho e vinde o filho da jumenta, e videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos como leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá nos portos de navio. E os seus limites se estenderá até Sideom. Issacar, e o jumento dos fortes ossos, e repousou entre os rebanhos das ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Abaixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que demorda os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma aguilha acometerá, mas ele cometerá por retaguarda. Aser, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naphtali é uma grandeza, gazela solta, e proferá palavras formosas. José tinha um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estenderam sobre o muro. Os frecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pela mão do poderoso de Jacó. Assim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus do teu pai, o qual te juntará, e pelo Todo-Poderoso, o qual abençoará, e bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é o lobo do que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas 12 tribos de Israel, isto que lhes falou o seu pai quando abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: Eu me reúno com o meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está ao campo de Efron, Eteu, na caverna que está ao campo de Macpela, fronte a Manré, na terra de Canaã, o qual Abraão comprou Efron com aquele campo, em posse da sepultura.
E ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. E ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultarei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Amém?